meu povo maravilhoso! Tudo bem com vocês aí? Ei, Marcos! Marcos vai ser o próximo, hein, Marcos? Marcos será o próximo! Nós vamos fazer uma live maravilhosa. E aí, gente, tudo bem com vocês? Esperar o pessoal entrar um pouquinho aqui, que eu vou chamar o Gilvan. Deixa ele entrar aí, que eu vou chamar ele, né? E aí, gente, tudo bem com vocês? Deixa ele entrar aí que eu vou chamar ele. Vamos ver se ele aparece aí. Pra gente chamar ele. Vocês estão preparados para a live dos oráculos? Eu e o Gilvan agora vamos fazer uma live dos oráculos. Ele usa um, eu uso o outro. Boa tarde, Cíntia, tudo bem? E aí, Marcos? Tudo bem com você? Pensei em você hoje, que eu tô querendo falar com você. Depois eu vou te mandar uma mensagem. Cadê o Gilvan? Oi, oi, oi. Ele tá lá. Luiz Leão. Luiz Leão. E ele tá como? Se arrumando, não é mesmo? Luiz Leão e ele tá lá. Se embelezando na Luiz Leão. Cadê ele? Vamos aguardar ele entrar por aí, né? Ele entrando aí, a gente chama ele, não é mesmo? Esperar ele entrar. Gente, essa hora, não sei aí vocês, mas aqui tá um calor, meu Deus do céu. Vou falar pra vocês, viu? Nossa, mãe. Jesus, que calor. Vamos ver. Cadê o Gilvan? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Oi, Josi, tudo bem? Saudade da Josi. Ué, caiu, meus baralhos estão caindo aqui, gente. Baralho estão caindo, não pode cair. Baralho caindo, geralmente é mensagem, né? Mas não olhei dessa vez. Agora não tô podendo. Hoje nós vamos falar de oráculos. Hoje nós vamos trabalhar com oráculos. Só esperando o Gilvan entrar pra... Oi, amor. Esperando o Gilvan entrar pra gente poder falar sobre os oráculos, não é mesmo? Cadê ele? Deve estar se arrumando na lua em leão. Oi, leão, e eu tô como, Bela? De batom vermelho. Esperando o Gilvan entrar, né? Para falarmos sobre os oráculos. Sobre os oráculos. Ele usa um, eu uso o outro, né? Na verdade, existem muitos tipos de oráculos, né, gente? Vários. Eu uso alguns, ele usa outros tipos de oráculo. Eu uso alguns, ele usa outros, e a gente acaba que a gente mescla, né? Ele acabou mesclando os oráculos, então, assim, isso que eu tô querendo conversar com ele, chamei ele para essa live, pra gente poder trocar uma ideia sobre esses oráculos, né? O que cada um usa, como que usa, e se der tempo a gente vai pegar uma pergunta de alguém aí pra gente dar uma olhada de como que as coisas estão, né? Então, assim, façam suas perguntas, que, quer dizer, agora não, tá, gente? Dá um tempo aí, nós vamos... Deixa o Gilvan entrar primeiro. Na hora que ele entrar aí, eu chamo ele. Aí, obrigada pelos coraçõezinhos, gente. Muito obrigada. Por quê? Desde a última live que eu fiz, né? Não sei, cadê? Deve estar se arrumando na lua em leão, já falei. Falei que lua em leão e ele tá como? Se arrumando, se embelezando lá naquele trem. Se arrumando, se embelezando, prendendo cabelo, né? Prendendo cabelo, deve estar lá. Não sei, cadê? Isso porque tava me mandando mensagem meia hora atrás, né? Quase me matou de susto, eu achando que já tava na hora. Então, boa tarde, tudo bem?
Então, gente, desde a última live que eu fiz sobre oráculos, né, que eu uso, assim, existem vários tipos de oráculos, né, e eu uso alguns. Então, assim, desde a última live, eu e o Gilvan começamos a conversar bastante sobre isso, né, e... Olha, Margarida apareceu! Olá, Margarida apareceu. Vou chamar ele. Então, assim, desde então, Oi, oi. ah, apareceu e eu estou cortando a minha cabeça. Eu que estou cortando a minha cabeça. É, tá no, E não adianta nada, tá no fone, você tá sem fone. eu tô de fone. Ah, mas o meu não tá funcionando. Ah, então, o que que Mas, eu estava falando aqui antes da Margarida aparecer? sabe, Eu falei que a Luí Leão, a pessoa estava lá se embelezando, né? O que que eu pode falei? falar. Eu falei que, assim, desde a minha live de oráculos, né? Que eu uso alguns oráculos, mais de um. Desde então que a gente vem conversando sobre isso, né? A gente vem conversando sobre Sim, sim. oráculos. E assim, e o Gilvan, ele usa a astrologia horária. Ele trabalha muito com astrologia Comecei horária. pela E a astrologia astrologia. horária acaba que ela é um pouco acaba sendo um oráculo, né? Mas, Sim. gente, É um oráculo olha, diferente, né? não é? Acaba É sendo um oráculo. um oráculo que a gente pode voltar no tempo para olhar as coisas também. Exatamente, gente. Para quem não conhece, é, para quem não conhece, eu estava lendo aqui um negócio aqui. Para quem não conhece a astrologia horária é sensacional, sabe? Vai lá na página do Delírios Astrológicos, que o Gilvan coloca muita coisa lá, ou na página dele. É, chama ele, marca uma call com ele aí, porque assim, é, é muito É interessante, bacana. né? Eu não trabalho com astrologia horária, mas eu recorro sempre quando eu preciso, né? Então, assim, Gilvan, fala pra gente um pouquinho como que é esse oráculo que você trabalha. A astrologia horária a gente pega, na verdade, o momento do céu, né? Então, ao invés da gente tirar as cartas, né, abrir as cartas, a gente abre o mapa, É. porque já tem o software tudo certinho, então a gente não precisa fazer conta nenhuma. Abre o mapa e a partir dali a gente vai verificar eu chamo de significadores, né? É como se fosse o quê? A carta que a gente está virando. Então a gente não vai usar todos os significadores do mapa para Uhum, uma questão. Depende muito, né? Então, igual uma carta pode significar várias coisas, né? Dependendo se a pergunta é de relacionamento ou se a pergunta é profissional, uhum, também no mapa um planeta pode significar uma coisa para profissional, pode ser o mesmo planeta às vezes significando outra coisa para uma mesma pergunta no mesmo momento de relacionamento, uhum, né? Então varia demais nisso. E é pelas casas que a gente verifica quais casas significam o que no momento e quais os planetas. Então, os planetas são significadores dessas casas. Então, a gente uhum, trabalha só com, as, com os 7 planetas tradicionais, né? A gente não pega Urano, Netuno e Plutão, não trabalho com eles, só se for uma uhum, pergunta muito abrangente, mundial, né? Alguma coisa assim. uhum, Senão não faz diferença, não faz muita diferença uhum, para mim. certo. E daí a questão é a gente conseguir enxergar, entender o que significa, né? Porque daí, por exemplo, no baralho cigano aqui, até estava falando para Joyce, né? O baralho cigano meu, eu coloquei o fundo, né? Com um elemento. Então, terra, fogo, né? Que é o Uhum, naipe da carta. O uhum, meu ele tá muito aparecendo o naipe, porque eu acho interessante isso, a questão de você se aprofundar um pouco mais sim, na alegoria, não, no significado da carta, uhum, né? uhum, E no mapa
é a mesma coisa. A gente vai buscar o significado olhando, por exemplo, em qual signo aquele planeta está, em qual casa aquele planeta está, às vezes em qual grau aquele planeta está, né? Então a gente consegue chegar lá no pescar, assim, sabe? Uhum, As uhum, coisinhas, entendo. os detalhes. Uhum. A gente começou a conversar muito, né, Giovana, porque da última live que eu fiz, eu comecei até a falar isso aqui, na última live que eu fiz, Aham. que eu falei que eu pego o baralho e eu olho para o baralho, eu vejo os significadores das cartas e tudo. O meu também tem aqui o naipe, né? Porque Sim. é do baralho cigano esse naipe aqui e tudo. Mas eu faço uma correlação com o mapa, né? Com a Aham. astrologia. Eu faço uma correlação das cartas com a astrologia. E a gente começou a conversar sobre isso, né? E Sim. aí veio aquela ideia do, será que eu consigo confirmar a astrologia horária com o baralho, né? E o E Gilvan vem olha, fazendo isso. eu venho fazendo isso e só dá confirmação. Só dá coisa. Tipo, eu fiz um. Lembra que eu te perguntei uma vez se dava para achar objeto perdido, Sim, porque né? assim, eu Com isso que as eu ia te perguntar cartas. agora. Astrologia horária dá para achar objeto perdido, é verdade Dá. isso? Para quem não sabe? Então, exatamente. O que o pessoal fala assim, ó, perdi tal coisa. Daí veio um amigo meu e falou, ó, perdi. O que que ele tinha perdido? Sei lá. Alguma coisa no quarto dele. E era no quarto. Daí eu falei, então tá, deixa eu dar uma olhada no mapa. Eu olhei o mapa para identificar, porque o mapa é muito legal, você acha as coisas dentro da casa, em qual Uhum, cômodo e uhum. tudo mais. Só que ele não indica com precisão o O local dentro em do si. cômodo, Ah, o entendi. local em Dentro do si. quê? É, então você tem que chutar, você tem que assim, ó, é o quarto. Então você Uhum. sabe que tá dentro do quarto, então você vai procurar dentro do quarto. Daí eu tirei as cartas. As cartas mostraram alguma coisa, tipo, na cama, alguma coisa num campo, no canto na cama, alguma coisa assim, debaixo de alguma coisa. Daí eu falei, mas o que que seria isso, né? Dentro do quarto. Falei, deve ser debaixo do travesseiro, debaixo da fronha, alguma coisa assim, porque é debaixo de alguma coisa, né? Daí ele foi olhar, tal, até que ele achou debaixo realmente é, Do lençol box. da cama. Ah, Não, do lençol. lençol da cama. Então as cartas falaram, tipo, o local pontual onde estava. Uhum. E o mapa indicou no quarto, tal. Seria onde estava na casa nova, então seria onde as pessoas que entram no quarto, onde que elas ficam, né? Casa nova Entendi. fala Então, disso essa era a também. minha próxima pergunta, assim. Na astrologia horária, como que você vai achar um objeto perdido, igual você está falando aí? Como é que você sabe que é no quarto? Qual caso significa o quarto? Qual caso significa sala? Então, na verdade significa muitas coisas, né? Claro, Por como sempre. exemplo, como sempre. Como sempre, como sempre. Então, assim, e uma coisa que é difícil é que se você não tem certeza se foi dentro de casa ou fora de casa, fudeu, porque ele não indica que está dentro ou fora de casa. Uhum, Ele uhum, indica o local. Então, por exemplo, dentro de casa é bem bacana, porque ó, a casa um fala da gente. Então uhum. seria o nosso cômodo, aonde a gente fica mais. Então pode Sei. ser, Uhum, eu fico mais no meu quarto, então minha casa um vai ser sempre o meu quarto. Às uhum, vezes alguém fica muito na sala, pode ser a sala, né? Então depende da pessoa. uhum. Casa 2 fala das coisas que a gente guarda, dos nossos objetos pessoais e dos alimentos também. Então pode ser cozinha, pode ser geladeira, pode ser micro-ondas, pode ser armário da Entendi. cozinha, pode ser guarda-roupa. Sei. Então, assim, várias coisas. Uhum. Casa 3, casa 3 pode ser questões de aprendizado também, ou quarto do irmão, ou corredor. Ou A biblioteca? biblioteca Casa 9. Ah, biblioteca. Ah, tá. É, faz sentido. É. Daí, corredor, por quê? Porque a Casa 3 também é a questão de meios de transporte. E o corredor Uhum, é que te é. distribui na casa Uhum, aonde você vai. A uhum, casa 4 pode ser o local dos pais, o quarto dos uhum. pais, se tiver o quarto dos avós, se tiver um porão, é o porão, porque
É É. mais fundo, debaixo da terra, locais escuros. Então, Uhum. algo assim. Casa 5 seria quarto de criança, ou quarto de expressar alegria, enfim, de Uhum. brincar, de que você gosta de ficar. Se não tem quarto de criança, pode ser, eu acho, a sala, por exemplo, sala de TV, que é onde Uhum. você, Área de na lazer. verdade, área de lazer, né? Casa 6 dispensa, área de Lógico, serviço, lógico, né? Área de lógico. serviço. É, se tiver quartinho da empregada, que às vezes em casa tem algumas casas que tem ainda o cômodo da empregada, então pode ser também. Casa 7 seria o quarto da outra pessoa, depende de Uhum. quem é essa outra pessoa, Quarto às de vezes é o visita. quarto. Quarto de visita eu coloco na 11, mas pode Por ser quê? também na É, 7, dependendo. de outras pessoas, né? De amigos, quando você está acolhendo amigos, onde que Uhum. eles ficam? Às vezes na Na sala, mas se sala. eles forem dormir. Teve uma vez com a Valéria, saiu, ela perguntou o negócio de objeto perdido, saiu na casa 11. Daí eu falei, Valéria, onde que as pessoas dormem na sua casa? Né? Dela, elas dormem, sim, no quarto, mas não tá aqui. No Falei, porão. tá. Daí, Dorme daí no ela falou porão. depois que tava na sala. Eu falei, faz sentido, porque é na sala também onde você recebe as pessoas, né? É, uhum. A Exatamente. casa 8 vai falar de banheiros, lixo, Entendi. coisas que você está escondendo, né? Então, Uhum. lugares assim que você não acessa muito. Casa 9, como falou, estudos, então, uma mesa de estudo que está no seu Uhum. quarto. É a casa 9, onde você guarda seus livros, alguma coisa assim. Casa 10, onde você trabalha. Pode ser Uhum. o seu trabalho, o local do seu trabalho. Se você trabalhar em casa, onde que você trabalha? Né? Uhum. Ah, é com o celular? Então é próximo onde o celular fica. Poderia Uhum. ser. Entendi. Casa É 11 tudo, tem apontamentos, mas tem muita coisa subjetiva, né? sim, Igual o mapa exatamente. mesmo. E a casa 12 seria garagem, lugares fora, longe, Uhum. fora de casa, digamos assim, Jardim, será? longe. Não, jardim eu acho que nem é, né? Jardim talvez Não, seja na jardim 6. pode ser na 6, também chutaria na 6. Mas a 12 é a mais, tipo assim, ela é a mais longe da gente, né? Uhum. Então, por ser a casa Talvez mais seria longe, também então locais que você não acessa tanto também, não? também é. Então tem coisas assim que a gente fica meio perdido quando a gente está buscando objeto que fala, tá, onde tá essa porra? Mas é um mega exercício, né? Para você aprender astrologia horária. Exatamente. Nossa, é maravilhoso. Eu me divirto horrores buscando. E daí tem uns truques dentro da própria casa, e daí você observa. Enfim, eu consegui. Eu gosto disso, daí então eu consegui aprimorar um pouquinho mais dentro disso. Uhum. Mas com o baralho, nossa, maravilhoso, porque daí você já vai no lugar. Pois é, a André tá perguntando se recebe os amigos na cozinha. E provavelmente é taurino, né? Que recebe os amigos na cozinha, provavelmente pessoa de Ué, touro, não é mesmo? Então, exatamente. É recebe na algo de cozinha, fica na pensar. cozinha, faz as coisas na cozinha. Exato. Depende muito. Não é não? Mas é muito subjetivo, então é muito de como a pessoa perguntou e da onde poderia estar, né? Uhum. Isso E que é foda. assim, como é que você faz essa associação com o baralho, né? Porque eu vejo muito é, pelos significadores mesmo das cartas, né? E assim, Aham. como é que você começou a fazer essa associação com o baralho? Porque isso é uma coisa muito legal, né? A gente não vê por aí, não vê É. muito por aí. Essa mistura eu comecei a fazer depois que eu acho que foi a Andrelli mesmo, depois que você falou com o Marcos na última live, né? Daí com a Andrelli, ela começou a abrir as cartas, que ela também lê. Daí eu falei assim, deixa eu olhar no horário. E daí a gente começou a falar a mesma coisa, Uhum, porque tudo que ela uhum, falava estava no baralho, eu conseguia achar no mapa. E daí eu comecei, tá, beleza, deixa eu ter o meu baralho, daí eu vou brincar com isso também, vou fazer vários testes, porque eu sou desses. Então eu comecei a visualizar, tipo assim, o baralho às vezes, tipo, vai falar
Ai, uma pergunta de ontem. Ontem eu tirei bastante. Ontem você fez bastante, né, gente? Inclusive, o João tá Ah, sempre abrindo caixinha lá. Você aproveita e faz pergunta, é, entendeu? é Aproveita e faz terça-feira bastante pergunta oracular. para ele. Olha lá, tá vendo? Já tem até nome, terça-feira Tem até oracular. Você nome. já anota na agenda e faz as perguntas lá para ele na caixinha, entendeu? Lota a caixinha dele, porque a minha tá ficando muito lotada. Então, assim, eu não tô conseguindo responder todas. Então, assim, aproveita e lota a dele também, É, porque aí divide um pouco. Cada um pergunta põe em alguma caixinha, entendeu? Não é mesmo? exatamente. Lá também eu não consigo responder todas, até porque senão não dá tempo, porque até analisar uma coisa, analisa outra. Às vezes eu analiso mais de um mapa, porque daí eu busco uma outra referência para aprofundar, eu tento responder bem especificamente, né? Uhum, E algumas coisas, assim, o baralho, quando eu abro o baralho depois, porque eu olho primeiro no mapa para dar uhum, uma observada. E daí pelo uhum, mapa eu já falo assim, acho que essa pessoa vai viajar, né? É uhum. uma viagem. Vai viajar. Daí eu falo, tá, baralho, ela vai viajar mesmo? E aí? Me conta. Daí aparece o navio. Navio e a pessoa navio, né? Uhum, Tá na cara, então vai viajar. O baralho, às vezes, ele vai me falar coisas que para mim, vai acontecer muito tempo depois, demora uhum, para acontecer, e pro baralho ele já fala que vai acontecer. Então eu falo, uhum, beleza, então aquelas. Porque na astrologia horária a gente tem bastante pontos que a gente fala assim, são frustrações ou pontos restritivos ao acontecimento de algo. uhum, Porque antes de acontecer aquilo, algo vai acontecer antes. uhum, Então o mapa ele mostra esse algo. Dependendo desse algo, ele pode frustrar ou proibir o acontecimento que você espera. Então, uhum, quero encontrar meu crush. Vou uhum, voltar com o crush. uhum. Mas antes de voltar, você tem lá uma quadratura com Marte. Né? Marte Com vai lá e Saturno. enquadra. Um Saturno, um Marte, né? Enquadra lá. Daí você fala, bom, vai acontecer alguma coisa antes de pegar o significado, de encontrar os dois significadores. Uhum, Então, esse algo pode frustrar. Então, antes de eu entender o baralho, eu falava, olha, pode ser que aconteça, mas pode ser que não. Eu ficava muito na dúvida. na dúvida. O, o baralho ele já fala assim, olha, vai. Daí eu falo, bom, então tem essa restrição no meio, mas vai ser algo diferente, vai ser algo que vai acontecer antes e depois Uhum, vem. Então o baralho ele uhum, dá essa maior segurança, digamos assim, para eu poder dizer que algo que eu vi que vai acontecer na uhum, horária. uhum. Só que o baralho ele traz isso, tipo, um pouco mais de clareza. Quando ele não, É. quando ele não piora tudo, né? O Porque às baralho, ele é vezes. muito direto, né? O baralho cigano, ele é muito Exato. direto, né? Teve Existem uma pergunta baralhos que da são muito Vivi. diretos. Teve uma pergunta da Vivi que ela perguntou assim: qual o curso que eu devo fazer? Era hipnose ou constelação familiar? Não era hipnose, era alguma coisa mais ou menos assim. Eu olhei, daí eu tentei achar os significadores de cada curso e tal, porque no mapa, na astrologia horária, você tem que confirmar, tipo, qual que seria o curso, porque não é só um Aham, curso que ela perguntou, não é só a sei. 9. Então você Uhum, vai pegar dois significadores que significam aquilo e vamos comparar qual que tá melhor, qual que vai fazer uhum. aspecto, enfim. Eu falei, ai, tá difícil isso. Deixa eu ver na carta. Daí quando eu abri a carta, o que que apareceu? Estrela e casa. Eu falei, Vivi, vai ser constelação familiar. Constelação na certa. Ó, 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 escutei aqui da cigana. Constelação Saiu na certa. muito. É, E assim, saiu muito. uma coisa que acontece muito, sabe, é o seguinte, eu não sei se na astrologia horária acontece, e eu imagino que também deve acontecer, que você estava falando aí. A pessoa te faz uma pergunta e você responde com baralho, ok, no meu caso, né, eu respondo com baralho. E aí, de repente, a energia muda.
Por exemplo, vamos pegar o crush. A mesma Sim, pergunta que você sim. pegou aí. Aham. Ah, eu vou encontrar o crush? Aí sai no baralho. Sim, você vai encontrar o crush. Você vai encontrar. E Uhum. não vai demorar. Mas aí a pessoa não sai de casa, a pessoa não sai de casa, a pessoa não conversa Né? com ninguém, ela vive trancada no quarto dela, 2 semanas seguidas. Como que o crush Exato. vai aparecer? Entendeu? Como? Exatamente. Não tem Depende muito. jeito, Quando é pergunta de pessoa, que depende muito sabe? da vontade dela, eu até falo assim, Exatamente. olha, depende da sua vontade. É, a Exatamente. pergunta, eu odeio pergunta com devo, né? Eu falo assim, ai, devo fazer isso? Fia, a vida é tua. Se Você você não sabe decide, se né? deve, imagina se eu vou saber, entendeu? Né? Né? Então, assim, é Então, bem isso assim, mesmo. é complicado isso. Sim. Então, teve uma pergunta ontem, a menina depois me zoou no inbox. Ah, nem lembro quem que é, mas foi mais ou menos uma pergunta que falava de trabalho, se eu vou ficar empregada até o final do ano. Eu olhei, saiu a carta das flores, né, do buquê, daí eu falei, tá super sim, né? Daí eu olhei tudo, não tinha nada restringindo, não ia fazer aspecto com demissão e tudo mais. Saiu só essa Daí eu carta? falei, eu só abri ela. Ah, Falei assim, tá aham, muito um não aqui, tipo, não vai ser demitido. Deixa eu ver qual carta sai. Só abri uma. uhum. Daí eu falei, beleza. Daí depois no inbox ela falou, que bom, não vou ser demitida, tô desempregada. Eu falei, uai, então não vai mesmo. Então, eu não tô te entendendo. Então, eu tava É, certo, porque, assim, então só me tava confirmou. certo. Não, não É, tem. Mas, então assim, assim, tipo, oi, é né? estranho, eu achei super estranho, Ué. porque assim, ué, fazer uma pergunta dessa aí, tá desempregado? Mas, Né? enfim, perguntas, existe cada tipo de pergunta. E, assim, tem perguntas que a gente não consegue responder, porque é o que a gente tá falando, depende da pessoa, né? Depende muito da pessoa. E a energia com eu posso tirar que vai aparecer o crush para a pessoa, me sai aqui que vai sair, vai Sim. aparecer o crush para a pessoa. E ela tem a escolha, eu sempre falo que é igual no mapa, né? A gente vê os trígonos, vê as quadraturas e tudo, mas tem muita coisa que depende da pessoa, demanda energia da pessoa. Se Exato. ela não for atrás, não correr, não movimentar essa energia, as coisas não acontecem, né? É, E quando demanda de energia de outra pessoa também, quando depende de outra pessoa, no caso do crush, do chefe, de alguém, né? uhum, Você tá trabalhando com uma terceira energia ainda, né? A sua, da é, pessoa e da outra pessoa. Então, assim, o baralho, ele te responde o que demanda, o que depende de você, né? Se você não movimentar essa energia, fica muito difícil, porque o que depende do outro pode mudar. Amanhã ele pode decidir outra coisa. A pessoa pode é, decidir outra coisa. E as energias mudam, né? Mudam muito. é. No mapa, a energia não muda tão rápido. Eu percebo que a energia não muda tão rápido. Dependendo de quando abre o mapa, por exemplo, eu mesmo abri um mapa no início do mês de fevereiro. Foi assim, super supetão, né? Ansioso como nunca. Daí falei, beleza. Daí nas próximas vezes que eu quis verificar alguma coisa, eu perguntei para o baralho e tudo mais. Sempre quando eu ia me referenciar, eu lembrava daquele mapa, porque estava muito claro que era ainda aquele mapa que eu abri. Uhum, Então o mapa ele demora porque até a pergunta que eu fiz foi mais ou menos assim, se eu iria encontrar o rapaz. E daí tava assim, tava numa retrogradação, tal, mas o significado, as questões de relação, né? uhum, Se ele queria me encontrar e eu querer encontrar ele, não estava tão batendo assim. Então, mas ainda, tipo, ainda fluiu numa conversa. Então, conversamos, estamos. Mas ainda, tipo, tá uhum. muito, Ainda não tá muito mudou, o mapa ainda no, continua o no mesmo. mapa não mudou. Então a energia não mudou ainda, tá ainda Uhum, aquela energia, por mais que agora, tipo, já tá mudando o sol, já saiu de aquário, que eu abri quando o sol tá em aquário e tudo mais.
Então não mudou aquela energia ainda. Então eu vejo pelo mapa que a energia continua, mas quando é aquela pergunta por um longo tempo e tudo mais, é como você ficar abrindo um monte de Uhum, semanalmente, diariamente, né? uhum, uhum. A mesma Entendo. pergunta e você tá querendo saber a mesma pergunta, né? Uhum, uhum, Então seria mais ou menos isso. Então, tipo, é a primeira vez que respondeu é aquela resposta. Vai mudar a energia? Vai, mas depois de um certo tempo, vai demorar um tanto, né? Eu, uhum. no que eu estou estudando, assim, a, a André falou, sei lá, percebo que a gente sente quando muda, né? E eu acho que realmente a questão é a. Ai, esqueci o que eu ia falar. Tô falando da mudança de energia. Eu não sei, no É, baralho, como é muito rápido, como muda muito, sabe? Principalmente se depende de outra pessoa, como pode mudar, porque a pessoa pode tomar uma outra decisão que não estava ali, tá? aham, Se ela já está, o que que eu percebo do baralho? é o que eu lembrei. O baralho ele não vai mostrar a pergunta, ele não vai mostrar como a pessoa está, e sim como a terceira pessoa está, né? Mas sim quem perguntou. Sim, É sim. que no mapa o legal é que eu consigo verificar todos, como todo Os mundo tá. envolvidos, os Todos os envolvidos, todos os envolvidos, envolvidos. quais são as movimentações dos envolvidos, se ele vai para frente, se ele vai para trás, se ele vai mudar de opinião, se ele vai mudar de signo, se ele vai começar a gostar de você ou não, ele vai continuar na mesma indiferença e tudo mais. Então isso dá para ver no mapa. Enquanto nas cartas você teria que abrir tipo um jogo, uma mesa real, basicamente, quase, Aham. para É, verificar tudo isso. até que você pode ver a energia que tá naquele jogo, naquele momento, entende? E aí, de repente, e aí você abre abre de novo as cartas, né? Com aquela Uhum. pergunta. A questão do baralho é que você tem que saber fazer a pergunta, né? Exatamente. Você tem que É. saber fazer a pergunta. Você Eu tem sofro com como isso. olhar como está a pessoa, a terceira pessoa? Sim. Você tem como saber o Sim, estado dela? Sim. Você tem como saber se vai mudar? Sim. Só que você tem que saber fazer esse tipo de perguntar. pergunta. É. Entendeu? E Você, tem que perguntar também, né? exatamente. Você tem que Porque eu. perguntar esse tipo de coisa, né? Que É. às vezes as pessoas não sabem fazer a pergunta. Então, cabe a nós, oraculistas, fazer a pergunta, Exatamente. né? Porque para a pessoa Exatamente. chegar no que ela quer saber. Entende? Então, assim, É. quando a pessoa está fazendo um jogo comigo, o que eu quero saber é se vai aparecer alguém. Tá, então vamos lá. Aí eu abro o baralho. Ó, vai aparecer. Deixa eu ver aqui quando. Abro o baralho. Aí deixa eu ver o que que ele faz. Abre o baralho. Deixa eu ver como é que ele é. Abre o baralho. Deixa eu ver o que que Ah. ele. Mais ou menos, você tem algum amigo parecido? É, Abre o e isso baralho. você tá abrindo o Porque baralho, né? você tá entendendo quem que é essa pessoa que vai E chegar, nisso, o sabe? meu, eu fiz assim: eu abro o mapa uma vez e eu já tenho todas as respostas. Exatamente. O baralho não, você tem que perguntar. É. Só que daí eu tenho que saber como procurar. Porque Sim. até, tipo, essa pessoa que apareceu, eu perguntei, eu acho que foi em dezembro, que eu abri o mapa e falei assim, tá, vai aparecer alguém? Tá, como que é essa pessoa? Daí apareceu muitos detalhezinhos, eu falei, vai ser depois de uma viagem que eu vou fazer e tudo mais, tal, então vai ser ano que vem, É, que tava no outro signo, exatamente. então eu já sabia até quando que ia chegar. Eu falei assim, o pessoal me Exatamente. aguentou, me aguentou Exatamente. essa minha ansiedade. Segunda-feira eu fiz um jogo para uma pessoa e eu faço com vários baralhos, né? Ah, Eu estou sim, usando vários ao mesmo tempo. Então, assim, legal. é, ela perguntou: Ah, vai chegar uma pessoa? Vai. Peraí, deixa eu ver quem que é essa pessoa. Aí você começa a fazer as perguntas certas, que as respostas certas vêm. Aí dá pra ver que é amigo de uma amiga, que ela vai conhecer através de uma outra amiga, que provavelmente ou ele é cliente dessa amiga dela, ou ele é conhecido dessa amiga dela. Essa amiga dela é uma psicóloga, que ele é amigo dela, ou ele é cliente dela, entendeu? Ou ele faz um Aham, tratamento com ela, ou ele é amigo dela e ela vai conhecer através dele, vai demorar um pouquinho, mas não é tanto, vai chegar em algumas semanas e por aí vai, né? A gente tem que é, ir destrinchando
de essas ser, cartas, né? né? E eu acho que é a mesma coisa Exatamente. com o mapa, porque o mapa, se você abre ele, ele te dá muita informação, é igual um mapa natal, né? Ele te Muita dá muita informação. informação. Você tem que Você saber tem o que que saber você quer onde ver. buscar. É, você tem que saber o que você vai buscar, o que que você está olhando. Daí, assim, eu falo que são as perguntas subsequentes, né? Porque quando você abre uma pergunta, aquela pergunta é a chave. É a primeira Uhum, pergunta que você teve, é aquele momento que você quis saber. As demais perguntas que vêm, elas podem ser respondidas no mesmo mapa, porque uhum. ela tá com a mesma energia de quando Sim, você sim. iniciou a consulta, Uhum, né? Então, tipo, as perguntas seguintes vão acabar falando da mesma coisa, do mesmo momento. Então, eu acabo conseguindo enxergar bastante coisas nas perguntas seguintes. Só que uma coisa que eu não faço eu não faço a pergunta pelo cliente. Porque às vezes eu consigo ver alguma coisa, mas eu não sei o que aquele planeta significa. Porque ele pode significar várias coisas. uhum, Então eu só sei o que aquele planeta significa quando a pessoa perguntar algo que aquele planeta vai ser o significador. Então eu não uhum, posso supor muitas coisas, mas eu posso ser, tipo, eu sou só uma recepção para eu traduzir. Porque uhum. aquela palavra eu posso traduzir de várias maneiras, depende da pergunta do outro. Entendi. E Então, aí vem aquela assim, coisa que dá horário, você tem que fazer uma pergunta que você realmente queira saber muito, né? pode ser pergunta. Eu já perguntei quando que a pizza vai chegar, entendeu? E Gente, ele não é bateu, taurino. sabe? Ele não é taurino, por favor, ele não é taurino. Mas, assim, a fome tem Não, hora. eu já falei no Telegram. Tem que ser. Pode ser pergunta importante? Ai, pode. Pode ser pergunta mundial? Pode. Pode ser pergunta besteirinha? Pode. Né? Mas você não vai pagar uma consulta para perguntar se a pizza vai chegar. É, não. Você Né? pergunta porque Então, você assim, faz isso toda hora, tá com o computador é, aberto. então, assim, eu faço para ir treinando os significadores, treinando o olhar, treinando ver a Uhum. questão de tempo, porque também dá para ver tempo no. E eu acho muito mais fácil no mapa do que no baralho. No No baralho baralho é eu tô mais sofrendo. difícil. No baralho é No mais baralho eu tô difícil pra gente sofrendo. entender o tempo, né? Eu tô sofrendo para ver os significadores do baralho. Será Mas assim? Ninguém fez nenhuma pergunta, gente. Será que alguém quer fazer alguma pergunta? vamos brincar, gente. Será que alguém quer fazer alguma pergunta pro Gilvan Alguém quer responder saber lá? quanto vai chegar o pacote da Amazon? Alguém quer fazer uma pergunta pro Gilvan olhar lá? Deixa ele olhar lá na Vai. horária, Daí depois você confirma. que eu confirmo no baralho. Vamos ver se alguém tem alguma Exato. pergunta. Deixa eu ajustar o horário aqui. É, já São vai se duas e ajustando trinta e aí. oito. Deixa eu dar uma Esse aqui tá bem no embaralhada aqui. finalzinho aqui, mas... Vamos dar uma embaralhada aqui. Vai. Chegou alguém aqui. Vou embaralhar o meu também. Já Vamos chegou brincar alguém junto. aqui. Já estamos aqui junto, tudo junto e misturado. Exato, ó. Se alguém vai fazer alguma pergunta, então já faça, gente. Não, ganhar Vamos na ver, Mega ó. é só com o Gilvan. Eu já falei que eu não respondo Não, esse tipo de não. Ô, Dani, pergunta. para com isso, Dani. Ganhar na Mega, se eu vou começar a jogar, se bem que eu acho que eu vou começar a jogar os números que saem para mim, que as me manda os recados. Ah, tá bom, Tá, você quer mas, saber ó. sobre o amor, mas o quê? O quê? Tem que fazer, ó, tem que ser, Tem que ó, fazer uma vamos pergunta fazer as direta. regrinhas, né? Ó, as regrinhas que eu falo no meu lá. Tem que ser uma pergunta objetiva, direta, não pode ser ambígua pra gente não ficar na dúvida, Olha lá, essa né? pergunta aí, ó, é boa. Gostaria de saber se o boy tem outra a não ser eu. Olha que essa Ah, pergunta pode ser uma pergunta capciosa. você quer saber mesmo? É, Porque, olha, pode ser uma pergunta complicada. vai pegar essa mesmo? Vamos pegar essa? Uai, Ah, isso é uma pergunta muito complicada. Você sabe por quê? Eu vou te explicar por que que é. é complicada, minha amiga. Por quê? Eu vou tirar uma carta para confirmar o que o Gilvan está colocando. E aí você pode querer vir brigar comigo, entendeu? Porque pode não sair o que você está esperando. E aí você pode achar ruim, entendeu? Esse é o tipo da pergunta Exatamente. que a gente precisa de um jogo completo para a gente entender as energias que estão ali.
A gente precisa de um jogo completo É, para entender tudo que está acontecendo, porque eu não posso simplesmente falar com você, tá, né? Aí você, pronto, a cartomante falou que você tá me traindo, entendeu? Aí depois exatamente. vem o boy aqui na minha porta querer me matar, entendeu? Não é bem por aí, entendeu? Então, assim, vamos fazer uma É, pergunta pergunta assim, eu que acabo até é complicada, esse tipo de também. É pergunta. complicado, principalmente quando é Eu pergunta não gosto de assim, responder nem quando a pessoa me tá, quando eu tô para consulta. na consulta, eu falo com ela assim, olha, eu tô vendo aqui que assim, você precisa tomar um pouco de cuidado com uma pessoa, porque é difícil. Porque pode É, ser que a pessoa esteja muito próxima dele e pode ser que isso ainda não tenha acontecido, sim. É, né? bom, no mapa a gente até consegue ver se aconteceu. Mas, Não, aqui também, mas assim, né? Aqui é, também, entendeu? mas eu fico receoso porque assim, é uma coisa que ela realmente quer saber? Ou é só curiosidade do momento que está na frente do oraculista? É, tá Entendeu? aí essa questão do que você É, realmente quer saber. se você tá preparada para encarar um sim? Eu É, muitas vezes já perdi consultas porque eu falei assim, olha, você está encarado para receber um não ou receber um sim, uma pergunta dessa, por exemplo? pois Porque é, às vezes a pessoa não está preparada, só está perguntando da boca para fora. exatamente. Mas se está preparada, ok, eu sou bruto, direto e reto. Então vamos perguntar para, vamos ver essa daqui, ó. Vou namorar o boy? Vou namorar boy, eu acho que é da Mirella, né? Deve ser. Vou Vamos namorar o ver. boy? Então, tá. Deixa eu. Responde aí que eu vou tirar aqui. Ah, vamos decidimos agora. Olha, tá bem na troca de significadores, bem na troca de ascendente. Então, assim, é uma pergunta que ela tá já indica assim que é algo que ela já sabe qual é a resposta, basicamente. Ela já tem esse entendimento da resposta, né? E ela é significada no Mercúrio, Mercúrio está em Aquário, na casa 8, né? Ela tem, digamos assim, ela vai estar inclinada a gostar dele, mas levemente, porque ele é Júpiter. Uhum. Embora emocionalmente a Lua está, a Lua, ó, a Lua está em Leão. Então Leão. emocionalmente ela é mais uma amizade para ela. Creio que ela já Uhum. sinta que está mais uma amizade e tal. Ela não deve ter certeza realmente se vai namorar ou Se quer ou se não não. Já quer. começa se quer ou se não quer. Deixa eu abrir uns mapas auxiliares meus aqui. O meu, eu já tirei minha carta. Já tirou essa carta. Já Uma tirei minha carta, carta. né? Ai, deixa eu vir Tirei aqui, porque. duas, inclusive. Tirei até duas. Vamos ver, ó. Já tirei minha carta. Embora o. Olha só, o cara tá em puro. Vamos ver, ela touro. A parte feminina dela. Hum, ó, eu diria que ela tá muito mais interessada, às vezes, em encontrar com alguém, em ter algo com alguém, não necessariamente tão sério assim, mas ainda tá ligada a ele, digamos assim. Ela vai ter um encontro com ele em 4 Uhum. tempos, Uhum. em 4 semanas ou 4 meses. Eu diria, eu Uhum. chuto sempre semanas, meses eu acho tão longo, mas pode ser entre 4 semanas, 4 meses. Quatro não, na verdade vai ser mais, vai encontrar no 17, então vai ser 6 meses, talvez, que ainda vai ter um remember, talvez, né? Ou um encontro casual, um encontro assim, tipo, oi, tudo bem, vamos conversar. Olha, ela já Entendi. tá horrorizada que eu tô falando.
calma. Isso daqui é tudo que eu tô lendo, assim, sem filtros, tá? Você que perguntou. Exatamente, é isso que a gente estava falando. Ó, E- ele tá muito focado em si mesmo. Ah, não, não vou falar dele. É porque daí É, aqui eu já consigo achar ele e tudo mais. não, Não, não vamos fala ficar só. dele. É, Deu o seu recado, então, então assim, se eu né? diria, se ela vai namorar com um boy, eu diria que não. Porque uma das coisas que eu aprendi com astrologia horária é que a gente meio que se põe sempre à prova. E a gente tem que dar uma resposta, mesmo se a resposta for errada. Uhum, Porque a gente nunca sabe. Então, uhum. assim, é sempre posto à prova. Então, eu sempre coloco uma resposta. Então, assim, penso eu que não. Não vai vir a namorar. Então, Essa o que que seria a minha saiu no meu resposta. aqui? O que que Ai, meu saiu Deus. no meu aqui? Ai, meu Deus. O que que saiu no meu aqui? No meu saiu, ó, a carta da criança e depois saiu ele, Ele assim, tá? O que que seria para algo. mim isso quer dizer? Hum, Ele, divertimento, alegria, amizade, né? Vamos encontrar, vamos, né? Tipo, é legal, uhum. é divertido, mas ele é isso aqui. É divertido, é legal. Ela sabe que ela não quer namorar com ele, ela sabe porque ela sabe que ele é um pouco infantil até, né? Não é o que ela está esperando, não é o que ela está procurando. Então, para mim também, isso aqui, ó, namoro, amizade, é amizade. Ah, Fechou? legal. Você viu que Fechou? basicamente eu traduzi muitas coisinhas e tudo Para mais, e uma você em coisa, duas né? cartas. Sim. Exatamente. Eu tirei duas só para confirmar, porque saiu a carta da criança, falei amizade. Aí depois vou tirar mais uma, ainda saiu o homem. Então, assim, Sim, né? Não tem jeito, não tem jeito. é. Vou dar tempo da gente pegar mais uma aqui, ó. Dá tempo? Estou Eu não com sei nem três quando que entrou. contatinhos. Estou com três contatinhos. Algum desses vai Nossa, render algo? peraí. 48. É um sim ou não? O seu não é sim ou não, né? O meu não é assim ou não, mas ainda mais que trocou de signo aqui, então agora é totalmente novo. Vamos ver. Estou Olha, que com um bom, ué. contatinho. Ah, Estou com três diria que. contatinhos. Algum vai render algo? Olha, aqui eu não vou procurar três contatinhos, mas assim, Uhum. acho que não vai render algo com nenhum. Eu diria que nenhum. Vou tirar o meu Porque aqui agora. ela é lua, ela é Não, é lua, ele. ele. Então, Ah, tá, ela é tá. lua, ele é Saturno. Uhum. Saturno e Lua vão fazer uma oposição, que a gente sabe que vai acontecer essa oposição logo mais. Mas é ele e ele, Ah, é ele? Ah, pela indiferente pergunta. quem é quem fez a pergunta. O querente, quem fez a pergunta é a Lua, entendeu? Fez a pergunta é a Lua. E aí vai A fazer uma pessoa que está quadratura com perguntando, Saturno. uma oposição. Uma Então, oposição. pode acontecer algo? Pode se juntar. Porque o que que a oposição faz na horária? A oposição não é só um não. Pode acontecer de encontrar, mas depois vai ver que não vai dar certo. Então, Saquei. tipo, vai encontrar, Uhum. não vai dar certo. Vai encontrar um dos três, provavelmente. Aqui eu não tô indicando os três, tá? Uhum. Mas eu Muito peguei louco assim isso. como. Exato. Tá. E o que O que saiu no baralho meu? indicaria. Ah, O que que saiu no meu? diz. Que ele vai ter ótimas notícias, assim, tipo, vai encontrar, tá? Mas vai render algo com alguém, com algum? Com nenhum. Não vai dar certo. Vai Olha encontrar, só. vai se divertir, mas render mesmo, não vai. Você viu? É a mesma Fechou? coisa. Os dois falam a mesma coisa. Falam, é muito É legal, é bem assim. bacana. E Só que, olha que nós claro, estamos tirando você aí, eu aqui. a linguagem é diferente, né? Tipo, Sim, tem que sim, sim, entender, por claro. exemplo, uma oposição. Todo mundo já falaria, não, não vai render nada, vocês estão Uhum, opostos. Não, oposição até une, mas, tipo, não fica depois. uhum, Então, são coisas
entender a horária, que é muito diferente de um mapa natal ou de um céu do momento para você Uhum. ver a semana, por exemplo, Sim, é, né? entendi. É isso mesmo. E assim, o mais legal é que eu tô tirando aqui e você tá tirando aí. Nós estamos, ó, Não, eu nem abri quilômetros de distância. E é tipo é, assim, e a é, energia é a mesma, né? energia, né? É a energia, entende? É a energia. Então é isso aí que rola, né? Quando a pessoa fala assim, Isso é ai, mas você muito faz bacana. consulta online e dá certo, gente, é a energia, né? É. Uma coisa eu acho que eu já falei, mas enfim, vou repetir. A questão da astrologia horária é o nascimento. A astrologia, no geral, qualquer mapa é o nascimento. É o nascimento do quê? De uma pergunta, Uhum, uma criança, de um evento, de qualquer coisa, né? uhum, Qualquer coisa pode ter um mapa que vai indicar a fluidez daquilo, uhum, né? A, a Mas aí, quando que nasce? Por exemplo, se for uma pergunta, né? Quando que nasce? Quando que você tira a carta? No uhum, momento que você está, ok, disposta a tirar, né? Então, vou lá, uhum. tiro. Na astrologia horária, é no momento que eu aceito a pergunta e falo, vou abrir esse mapa. Entendi. Então, o horário que for, se eu vou decidir que eu vou abrir assim, né? Eu vou ler esse mapa, mas são 11 horas da noite. Eu vou ler esse mapa amanhã. Entendi. Aí você volta a Eu hora para 11 horas da noite. volto, eu anoto e marco assim, ó, 11 horas da noite. E daí eu volto depois do mapa, porque foi naquele momento que eu li, que eu entendi a pergunta e que eu Uhum. decidi que eu vou responder, Entendi. né? Então Uhum. eu consigo voltar no momento que eu estava, é como se realmente, tipo, é ali, né? Uhum. Coisa que daí, por isso que eu digo que a astrologia horária a gente consegue voltar um pouquinho para pegar aquele momento exato que a pergunta Uhum. nasceu para mim, nasceu para o Sei. oraculista, né? Uhum. Enquanto você tem que estar. Eu acho que assim, nas cartas a gente está disposto, vai, vou abrir agora, É, né? No exatamente. E eu também momento. não abro em qualquer momento. Eu tenho toda uma preparação para abrir. Sim. É, eu não abro simplesmente a carta, pego meu baralho e abro em qualquer lugar, né? Eu tenho todo um respeito para isso. Então eu tenho Uhum. toda uma preparação minha, das minhas coisas, da minha mesa, da limpeza do Mesa, meu né? baralho, da minha mesa, ela tem que estar toda com os elementos que eu utilizo. Excelente. Então, assim, tem tudo que eu, né, utilizo É, ali. Eu não abro simplesmente, entende? Então é por eu aí. sou mais, eu sou menos recatado. É, E assim, deixa eu te perguntar sou uma menos coisa: recatado. por que o baralho cigano e não o tarô para você fazer isso? Então, baralho cigano, eu acho que quando você falou que ele era arquétipos da última live, arquétipos, uma Olha eu coisa mais influenciando as simples, pessoas. menos carta, e ele Olha eu era influenciando as direto, pessoas. e ele era fofoqueiro, adoro uma fofoca. Mas quando você falou assim, eu falei assim, ai, vamos ver. Eu até abri uma horária no dia, eu fiz uma pergunta assim, eu vou mexer com baralho cigano? Daí eu olhei no horário, fiz as contas, falei assim, tá lá umas 3 semanas, 3 semanas a 3 meses. Falei, tá. E depois de umas 3, 4 semanas assim, eu comecei a mexer. Quando eu Uhum, falei assim, comecei a mexer, eu lembrei daquela pergunta que eu tinha feito, falei, nossa, merda. é isso mesmo. Deu E assim, certo. é que o baralho cigano, ele é menos cartas que o tarô. Eu acho ele mais direto do que o tarô. Eu não sei, né? Eu não Isso. posso falar muito porque eu nunca me dei Eu bem também. com o tarô. Eu Eu, nunca na me dei verdade, eu muito nunca certo com o tarô. testei o tarô. Eu nunca testei o tarô, então eu não posso falar também sobre o tarô, Não, assim, eu já né? tentei, né? Eu já tentei abrir o tarô, eu ganhei um tarô. Camila, Hum. obrigada. Ganhei um tarô, mas assim, eu já tentei inúmeras vezes e consigo ler algumas coisas, mas não é para mim igual o baralho cigano. O baralho cigano, na hora que eu abro ele assim, ele me conta uma história, entende? O É, tarô eu não consigo, então é uma coisa para mim
mais difícil, entendeu? Eu não sei. No dia que a primeira vez que eu peguei o baralho cigano, que eu abri, eu falei, gente, isso aqui pra mim é a glória. Me conta uma história, entende? Não, eu Então, gostei dele também por conta do. Eu troco muito figurinhas com a Vivi, com a Dani, com a Andrelli, né? Você também, claro. Das questões do significado realmente das cartas, do arquétipo, o que uhum, pode significar, porque às vezes como eu estou agora aprendendo, então eu fico muito assim, o que significa essa, né? É só negativo, é só positivo, né? O que poderia ser e não sei o que lá. Então, quando eu olho no mapa e eu olho depois no tarô, para mim é como se fosse um reflexo, porque é o mesmo momento, é a mesma energia, então eu consigo. Ah, ele está falando isso. Então, para mim, assim, é muito uhum, intuitivo, sabe? A história que eu estou vendo ali no mapa e a história que a carta está me contando. É uhum, muito igual até. uhum. É, ué, Até eu a gente acabou de confirmar de te fazer. o tanto que é igual, né? A gente acabou de confirmar aqui, Exatamente. né? Que ninguém fez mais É, pergunta, porque senão a gente tinha respondido, não é mesmo? a Dani falou assim: tenho preguiça do tarô, são 78 cartas. Não, eu vi a Andele falando ali, o cigano faz fofoca, o tarô me aconselha. É, eu não tenho, Eu, não eu tenho uso, eu esse. uso o cigano para me aconselhar às vezes Eu também. também, eu uso ele, apesar de que eu já falei várias vezes aqui nas lives e para as pessoas que eu converso, eu quase nunca consigo tirar para mim mesma, Ah, eu consigo. entende? Eu quase nunca consigo tirar para mim mesma. Eu sempre acho que aquilo que está saindo não é exatamente o que sairia, entende? Que de alguma forma eu estou influenciando. Como que eu tiro para mim? Eu embaralho e pergunto: tem algum recado para mim? E aí, se tiver Deixa eu algum te dar. recado para mim, as cartas vão caindo. E elas vão caindo e elas vão fazendo uma sequência e realmente me vem aquele Ai, recado, quando as entende? cartas caem é porque eu não sei baralhar mesmo. Mas Tipo, é as isso. cartas caem, eu pego, volta. É. Mas eu agora arrumei um outro baralho aqui, menino, que nós vamos fazer uma outra live com ele aqui, porque ele merece uma live inteira, entendeu? Ah, vamos Porque fazer, ele é vamos assim fazer sim. maravilhoso para aconselhar e principalmente para relacionamentos. Então, Olha assim, só. sabe? Baralho da Dona Maria Padilha, maravilhoso, minha filha. Nossa Senhora, maravilhoso. Ah, tem os baralhos maravilhosos. O meu, eu acho que eu contei na minha live, mas eu vou contar aqui, né? O meu é a Vivi que fez. A Ah, Vivi, é, ó, você me então é mostrou, achei maravilhoso, achei personalizado, lindo. ó. Então esse é o fundo, Achei né? lindo. Quero um, quero E, um, quero um, quero um, quero e um. o legal aqui, né? Ela até personalizou com os meus signos, né? Áries, Gêmeos e Sagitário, os signos aqui Uhum, que ascendente, Sol e Lua, né? E daí na carta em si, a carta tem aqui o significador, então As uhum, de Copas. O Copas também está no fundo, então é o elemento de água, né? Então eu já uhum, vou saber isso. O nome da uhum. carta e a figura. Achei Então é bem maravilhoso. bacana, tipo. Daí hoje eu acabei descobrindo que uma das cartas estava meio diferente, assim, daí eu corrigi ela. Uhum. Mas tem uns desenhos que fica muito maravilhoso, essa da estrela. Lindo, Eu lindo acho mesmo. assim, tipo, tem algumas cartas que são muito bonitas. E o legal pelo menos assim, para iniciante, né? É que quando eu abro, eu vejo os naipes, eu vejo o desenho dos naipes ali. Uhum. Então eu vejo, ai, é algo mais tipo fogo. Então eu já penso assim, é Sei. fogo, tá. Uhum. Então É. o que que é isso? Então Aham. assim, eu já vejo a figura. E daí quando eu tô É. falando O até meu eu às tenho que vezes para as saber mesmo. pessoas, Eu tenho que saber por mim mesma. e daí até quando eu tô pensando na carta, como eu já decorei a imagem da carta, então às vezes eu sei, por exemplo, que os ratos é de fogo. Uhum. Ele é de fogo, então ele é de paus. Não Uhum. lembro o número, Sei. E mas foi eu já justamente por decoro. causa disso. Foi justamente por causa disso que eu comecei a correlacionar com a astrologia. Eu falei, se correlaciona com elementos, com certeza correlaciona com a astrologia, entendeu? Sim. Então foi aí que eu comecei a correlacionar uma coisa com a outra, né? E,
E acho que é muito legal, entende? Eu acho que Sim. combina muito. Aí até alguém perguntou aqui, ó, olha, a Beatriz falou que sempre pensou que quem tira baralho cigano precisava de mediunidade. Isso. Enfim, eu não Todo sei, mundo tá, tem um Beatriz? Eu pouco. uso a minha para isso, né? Eu uso a minha para isso, inclusive é uma coisa que eu estava falando hoje. Eu nunca achei que eu fosse usar a minha para esse tipo de coisa. Eu achei que a minha fosse ser usada de uma forma completamente diferente. E aos poucos o meu Sol, Urano, Vênus em Escorpião me mostrou que, né, minha mediunidade é assim que eu vou usar, né? É, Então é assim que eu uso a minha. Mas eu, eu acho que realmente não. Tem muitos oraculistas muito bons que fazem realmente pelo significado e tiragem de cartas, né? Uma carta junto com a outra, ela sempre dá um entendimento, um significado, né? Você não precisa necessariamente da mediunidade para isso. Não é não, Gilvan? é. Eu tenho Netuno junto com Saturno, em conjunção no meu mapa. Então, assim, eu só consigo fluir, entrar nessa uma mediunidade, digamos assim, né? Quando eu entendo as coisas. Eu tô Então, rindo para da mim tem que Dani. ser. É bruxa enrustida mesmo. Tô rindo dela. Então, assim, eu tenho que entender as questões, tem que deixar de ser um tabu para mim, para daí começar a fluir. Então, assim, há um ano atrás eu tinha muito tabu ainda de qualquer tipo de cartas, sabe? Eu nunca Uhum. pensei que eu iria ter um deck ou alguma coisa assim, né? Então, devagarzinho, né, eu falei, não, deixa eu me permitir, eu tô Urano na 12, né? Então, assim, vai, vai. Cuidado com o Covid, hein? Hum. Oh, fala não. Urano na 12? E. Ah, não, mas vai pegar. O Urano tá na 11 ainda, mas já tá Ah, nos então tá signos da ótimo. Então 12. dá tempo de acabar. Dá tempo, Dá dá tempo de tempo. acabar. É, Mas assim, o mas tá meu bem. também, como eu tenho o nó do norte na 8, né? E eu tenho o Ah, regente da 12 na 8, ah, então eu sempre achei que realmente eu fosse usar essa mediunidade de uma forma e acabei usando de outra. Eu tive que desenvolver o entendimento uhum, de como eu vou usar esse tipo de coisa, né? entendi. E assim foi, né? Porque eu uso para isso. Eu acabo que eu uso para isso. É, Mas enfim, e me ajuda muito, me ajuda muito. Porque às vezes tem alguns conselhos que eu falo assim, não vou dar esse conselho, não vou falar. E ela fala, vai sim, entendeu? Vai falar sim. Entende? eu tenho que segurar minha boca, porque eu falo coisas que eu não precisava falar, né? Exatamente, né, O, gêmeos? o, Pessoa de gêmeos, pessoa de... ascendente em gêmeos é assim mesmo. Quer É, pessoa que tem coisas tagarelar. assim em gêmeos, né, é difícil. O meu problema é que o meu Mercúrio Sagitário, tem hora que ele fala demais, né? Ele fala Ah, agressivamente, que ele tá conjunto com Marte, e na hora que você vê, você já falou, ah, né? conjunto com É. Marte, então, sincericídio, oi. É por isso que eu perguntei pra menina, você vai querer realmente saber, né? É, Porque você é. realmente ia querer saber isso? Porque, né? A minha lua tá em Sagitário, então, tipo, às vezes ela é bem zoadinha assim, mas, tamo aí. E é isso, É. gente. É isso. E é Assim, isso. fiquei feliz demais de ter convidado o Gilvan aqui. Falei que o próximo vai ser o Marcos, que ele não vai mais fugir de mim, entendeu? Ele não Tem vai que mais conversar fugir com de o mim. Marcos. E assim, fiquei feliz demais. Quero agradecer o Gilvan, assim, demais por ter aceitado estar aqui, ter Eu que aceitado fazer agradeço. essa dobradinha aqui de oráculos aqui, né? Pra gente poder entender melhor cada um. Eu acho que a astrologia horária é sensacional. Se alguém precisar fazer alguma pergunta, perdeu alguma coisa, gente, cola lá no Gilvan, entendeu? É, Aproveita Lu e mas Leão, também dá para cola, fazer cola nele que você brilha. coisas maiores, né? Pode ser uma pergunta também muito maior. Eu tô Vai lá, com. vai lá. Você é, tá em dúvida entre os dois boys? Vai lá. Não tem nada melhor do que sei lá nele e pergunta, entendeu? Que ele vai te responder. Que ele consegue enxergar o boy direitinho, tá, gente? Aqui a gente usa tudo as técnicas que a gente sabe, entendeu? A gente vai achar a tua Exatamente. resposta. Até é o Exatamente. novo serviço que eu tô oferecendo, que é assim, ó.
Faz a pergunta que você quiser, eu vou achar essa resposta. Eu me viro para Vamos encontrar esse negócio. cavucar. Vamos cavucar para ver o que os oráculos estão dizendo, as preditivas estão dizendo, porque a gente consegue também ver preditiva, né, no Isso aí. oráculo E amiga, também. você que tá aí choramingando que a gente não respondeu sua pergunta, chama o Gilvan. Chama o Gilvan lá, que ele vai te responder. Ele vai ser. Chama o Gilvan, combina com ele um horário, ele vai te responder. E vai te Sim, responder até mais do que você está esperando, entendeu? Mas não com é o tipo de coisa que a detalhes. gente pode responder isso numa live, assim, tipo, para todo É, mundo aqui, né? Não ia ser nem legal com você, tá? Não ia ser nem legal com você, porque a gente não sabe o que que ia ser respondido. A gente não sabe, aí vai sair uma coisa que não ia ser legal para você, entende? A gente não tá aqui para deixar ninguém constrangido, né? Nem para fazer um mal para exatamente. ninguém, muito pelo contrário. Então, assim, se você realmente precisa saber essa resposta, se realmente é algo que você quer saber, procura ele lá, que ele vai te responder até mais do que você está esperando. Tá bom? Vamos lá. Assim, isso me Eu disse pego meu aqui no lado meu ouvido. peixinho. Ó, eu pego meu lado peixinho e eu falo. Eu sou super Isso mais aí, calmo. isso aí. No Então, atendimento. Gilvan, um beijo para você. Mua. Eu Beijo amei, pra foi você. maravilhoso. Obrigado a todo mundo que estava aí, que participou, que fez pergunta, tá? E desculpa se a gente não respondeu alguma. Muito obrigada. Deixa aí, fala, gente, arroba delírios astrológicos tem um ponto. Astrológicos. Tem um ponto, não Arroba tem? delírios.astrológicos. Eu acho que é esse, Exatamente. gente. Nem eu sei. Olha para Dani vai você me ver, gente. matar. Olha para você ver. A Dani E vai me assim, matar. corre lá, segue ele, chama ele lá. E precisando, é só procurar. A gente está aqui, a gente também responde caixinha. O dele é toda É, caixinha. terça-feira, a minha no E o seu é domingo. todo domingo. Então, E ó, é isso. pergunta dela primeiro, depois para Não, confirmar. não começa a fazer pergunta em todos os lugares, não, porque a gente sabe, tá bom? A gente sabe que vocês estão A fazendo as gente mesmas troca a figurinha, perguntas. A tá? gente A troca gente figurinha. sabe os nomes, a gente decora os nomes, A tá? gente sabe, tá bom? E é isso. Então tá Ai, bom, ai. Gilvan. Então Um tá. grande beijo. Beijo. Muito obrigado por ter aceitado estar aqui comigo, tá? E assim, a gente troca mais figurinha lá A em gente box. troca figurinha depois. Um beijo. Obrigado. Tchau, gente. Tchau.